Olá, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus. Vamos, mais um momento, receber mais uma porção da Palavra de Deus, o ensino, a instrução da Palavra de Deus, por onde nos alimentamos a nossa fé para uma vida de comunhão com Deus. O alimento da fé é a Palavra de Deus. O alimento da fé é a Palavra de Deus. Essa palavra que nós temos que estar cada dia mais se alimentando dela, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. E nesse momento, quero convidar todos vocês que sempre assistem os vídeos de instrução desse irmão que vos fala, evangelista Wellington Ramos, que tem sido uma bênção. Falo isso não como me exaltando, falo porque eu sei que a verdade tem ido até vocês, o esclarecimento, por meio desses vídeos de instruções. Não só que eu faço, mas tem muitos outros irmãos aí que Deus tem usado também para levar o esclarecimento, a verdade de Deus, ao conhecimento de todos. Eu falo no meu trabalho, no meu compromisso, que tenho cumprido em levar o ministério da Palavra de Deus, informando ao mundo a verdade do Evangelho. Então, eu creio que Deus está alcançando muita gente, está esclarecendo muita gente, está levando muita gente à luz pelo qual o entendimento dos homens é iluminado, que é a palavra, a verdade de Deus, para que todos conheçam e sejam libertos. Mas como vão ouvir se não há quem pregue? E para isso Deus enviou homens para pregar a sua palavra, levando a informação que dá ao homem o conhecimento por onde o homem perdido tem a esperança da salvação, sendo informado do caminho, da porta e do meio de acesso a Deus, para que esse homem perdido seja achado, salvo e liberto. E essa informação é pelo Evangelho, o Evangelho de Cristo, o que Cristo trouxe, o que Cristo informou, as boas novas de salvação, que é o Evangelho de Cristo, que veio do céu para os homens na terra, pelo próprio Cristo. E na sequência, Jesus dá essa missão à sua igreja, a continuar levando essa informação. Quando eu digo a sua igreja, eu não estou falando de uma instituição religiosa, seja ela qual for. A igreja de Deus são pessoas a quem foi dada a incumbência de testificar de Cristo e de ministrar o Evangelho ao mundo, levar a informação da verdade que liberta, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê no Evangelho, na mensagem, e se conduz numa vida de direção principiada pela mensagem do Evangelho. Esse Evangelho que o próprio Jesus Cristo veio pregando ao mundo, como está revelado lá em Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Vai dizer a palavra de Deus que depois que João Batista foi preso, Jesus agora vem com o ministério, iniciando ali, anunciando, levando ao conhecimento de todos o Evangelho do Reino de Deus. O texto vai dizer isso. Depois que João Batista foi preso, veio Jesus pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo: arrependei-vos,
o tempo está cumprido. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Esse Evangelho é a informação. Você tem que crer na informação do Evangelho, que vai lhe dar o conhecimento por onde você encontra o caminho para Deus, aonde você encontra o perdão de Deus, aonde você encontra o meio de chegar a Deus. O Evangelho, que é a informação, é que vai lhe dar esse conhecimento. E se você crê na informação desse Evangelho, que é o que Jesus trouxe, pregou e anunciou ao mundo, você será salvo. Por quê? Porque você vai seguir a informação que o Evangelho mostra. Por onde você vai ser salvo se crê. E o Evangelho leva o homem a Cristo. O Evangelho é a mensagem que leva o homem à informação de que Jesus é o caminho, de que Jesus é a verdade, de que Jesus é a vida, de que Jesus é a porta, de que Jesus é a ressurreição e a vida, de que Jesus é o pão e a água que mata a sede e alimenta, e mata a fome, não do corpo, mas da alma do homem, do vazio que ela tem, o vazio existencial que todo ser humano tem na alma, que é a necessidade de Deus, de paz com Deus, de comunhão com Deus, de vida com Deus, de segurança e proteção em Deus. E isso tudo o Evangelho mostra que é através de Jesus, não de nenhum outro meio. E quando Jesus vem pregando o Evangelho, aí eu agora quero chamar a sua atenção para a gente examinar aqui a palavra de Deus, no capítulo 3 do Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, narrando os fatos e os acontecimentos pela inspiração divina. João capítulo 3, versículo 1 em diante, do versículo 1 ao versículo 21. Nesse capítulo, a partir do versículo 1 ao versículo 21, há um diálogo entre Jesus e Nicodemos. Jesus vai pregar o Evangelho a Nicodemos. Diante de uma situação, Jesus aproveita a oportunidade e vai pregar o Evangelho a Nicodemos. Interessante é que, se você examinar o capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João, do versículo 1 ao 21, esse contexto todinho é um diálogo de Jesus com Nicodemos, aonde Jesus vai pregar o Evangelho a Nicodemos. Diante de um questionamento, diante de uma pergunta que Nicodemos faz a Jesus e uma afirmação. Vamos ver. Olha que coisa maravilhosa. É quando a gente mergulha na palavra, quando a gente é devoto, praticante, buscando a Deus, não dentro de ritual nenhum, dentro de movimento, de formalidade, mas dentro da necessidade que a gente tem de conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, examinando e meditando na palavra dele, recebendo o ensino e a instrução da palavra. É aqui que está o alimento para a nossa alma, para a gente estar firme e firmado em Deus e não apostatar e não desviar da fé, fortalecendo-se no Senhor e na força do seu poder pela palavra, se alimentando dela, sendo instruído por ela, corrigido por ela, advertido por ela, ensinado por ela e aprendendo dela a palavra, Jesus. Ele disse, aprendam de mim, creiam em mim, sigam a mim, venham a mim, porque ele é o alvo, ele é o princípio da nossa fé, o autor e o consumador da nossa fé. A nossa fé para com Deus tem que ser principiada em Jesus, crendo nele e na palavra dele. Amém? Olha aqui, ó. João, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, do versículo 1
ao versículo 21. Versículo 1 ao versículo 21, do capítulo 3 de João, a gente vai ver aqui, dentro desse contexto, um diálogo entre Nicodemos e Jesus. E Jesus pregando o evangelho a Nicodemos. Olha lá, vamos aqui acompanhar. Capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos sacerdotes. Ele era mestre, ele era professor, teólogo das Escrituras. Nicodemos era um doutor nas Escrituras. Ele era um dos grupos, dos principais dos sacerdotes. Ele era mestre, ele era ensinador das Escrituras. Aí, versículo 2 diz assim: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, quer dizer mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos, ele compreendeu que Jesus, ele operava pelo poder de Deus. Mas Nicodemos estava dentro de uma tradição. Nicodemos estava dentro de um entendimento de que tinha a vida com Deus, de que ele era de Deus, de que ele estava em Deus, dentro da formalidade religiosa, dentro da posição religiosa, dentro do grupo religioso que ele vivia. E Jesus vai mostrar a Nicodemos a realidade que Nicodemos precisava conhecer. Não só Nicodemos, mas todos os seres humanos precisavam e precisam conhecer. Mas Nicodemos era um mestre da lei, era um líder dentro de um grupo religioso muito considerado no meio judeu. Nicodemos era um ensinador das Escrituras. Tem muita gente que é teólogo, tem muita gente que é doutor, que é bacharel nas Escrituras, no grego, no aramaico, no hebraico. Tem muita gente que é muito sábio, tem posição de mestre, de pastor, de apóstolo, de arcanjo, de bispo, de não sei o quê. É tanto título, é tanto cargo soberano e domínio, onde os homens exercem autoridade sobre os outros, nos seus cargos eclesiásticos, não é? Não tem essa ideia, né? Eclesiástico. Jesus não deixou isso. A igreja não tem cargo eclesiástico. Jesus não deixou isso. Mas deixa isso para lá. Vamos para aqui. O importante é a gente trabalhar aqui para não sair do foco. Então, Nicodemos, ele vai a Jesus com... Olha o que ele vai dizendo. Mestre, sabemos que tu é da parte de Deus, porque o que tu faz, se não for Deus contigo, tu não pode fazer. Jesus poderia dizer o quê? Nicodemos, eu sou de Deus, o poder de Deus está comigo. Eu sou homem de Deus, eu sou enviado de Deus, eu sou o cara. Jesus não aceitou o elogio de Nicodemos, porque Nicodemos não precisava. Nicodemos, ele precisava de ouvir a verdade, de receber a verdade do Evangelho. Mas ele não era mestre nas Escrituras, mas o entendimento de Nicodemos estava obscurecido, porque Jesus é a luz que veio ao mundo. Isso quer dizer que sem Jesus, todos estão nas trevas. Nicodemos precisava de iluminação do seu entendimento, para ele conhecer a verdadeira vida e o caminho para com Deus. Porque Nicodemos, como mestre da lei, principais da sinagoga, ele entendia que ele era mais de Deus do que os outros. Tinha uma posição mais próxima de Deus do que os outros. Interessante é a resposta de Jesus diante do questionamento de Nicodemos. Vamos lá. Vamos para as Escrituras. Vem Nicodemos de noite e diz a Jesus: Mestre,
tu é vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu faz se Deus não for contigo. Jesus não estava atrás de elogio, Jesus não estava atrás de bajulação, Jesus não veio à terra para atrair ninguém com bajulação, para criar grupo religioso. Ele veio à terra para salvar. Ele veio à terra para trazer o conhecimento da salvação. Ele veio à terra para salvar e buscar os homens perdidos. Ele não veio para ser bajulado, nem para ser um popstar, nem para ganhar fama, nem para ter elogio de ninguém, nem para ser o cara, nem para ser a autoridade de ninguém. Ele veio para salvar o homem perdido. Ele veio para dar luz ao entendimento do homem que está nas trevas. Jesus veio com isso, e foi isso que ele viu, que Nicodemos precisava ouvir. E agora Jesus vai pregar o evangelho para Nicodemos. Mas primeiro, Jesus vai dizer a Nicodemos uma verdade que ele precisava conhecer, porque Nicodemos, dentro da sua formalidade eclesiástica, dentro da sua formalidade religiosa, dentro do seu contexto de princípios de Deus, dentro da formalidade, Nicodemos entendia que era de Deus. Nicodemos entendia que estava diante de Deus. Só que não, irmão. Olha o que Jesus vai dizer a Nicodemos. No versículo... Vamos ver o versículo 3. Depois que Nicodemos elogia ele, né? Sabemos que tu vem de Deus, porque o que tu faz, se Deus não for contigo, então tu não pode fazer. E aí, olha o que Jesus diz a Nicodemos no versículo 4. Isto respondeu Jesus, versículo 3. Jesus respondeu dizendo a Nicodemos, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E agora Nicodemos vai e questiona Jesus dentro do seu entendimento literal. É o que muita gente hoje faz, tá? Muita gente hoje entende a Bíblia no seu entendimento literal, porque a mente dele ainda não teve a interpretação da verdade, porque ainda é carnal, ainda não teve a ação do Espírito Santo, porque ele ainda não parou para dar ouvido à voz de Deus. O entendimento dele está entenebrecido, como disse Paulo, segundo as Coríntios 4:4, o diabo cegou o entendimento desses, para não dar ouvido e não entender, e não ter o esclarecimento da verdade do Evangelho. Olha o que Nicodemos diz a Jesus, diante do que Jesus vai dizer a Nicodemos no versículo 3. Jesus vai dizer, em verdade te digo, que ninguém pode nascer de novo. Né? Que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 4. Perguntou Nicodemos, como isso pode acontecer? Sendo um homem velho, porventura, ele vai voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Só que Jesus não estava falando nesse sentido. É o que acontece hoje com muita interpretação. Interpretam errado dentro da sua interpretação literal, material, intelectual, não tendo a revelação do Espírito, nem o conhecimento da verdade do Evangelho, as pessoas interpretam erradamente o que Jesus ensinou. É por isso que há tanta heresia aí e tanto movimento anátema ao povo vivendo em nome de Deus, porque estão sendo instruídos dentro de interpretações malditas. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Deixa eu fazer uma observação aqui. Tem muita gente entendendo esse texto literalmente, de uma forma literal, de uma forma, né, de uma forma intelectual, aplicando para um contexto deste mundo, aplicando para um contexto de obrigação e sacrifício e ritual religioso.
Eu vi um pastor pregando esse texto dizendo, olha, Jesus disse que para nascer de novo tem que ser da água e do Espírito. Sabe qual é a interpretação que o pastor deu nesse texto? Que a água aqui é a água do batismo de igreja. Vocês estão entendendo onde está o erro que o povo está seguindo? E muita gente está dentro desse erro, tá? Muita gente está acreditando que só pode nascer de novo, só pode ser remido dos pecados, só pode ser salvo. Estão estabelecendo a salvação através de batismo. Tem um pastor aí muito famoso, chamado... ele conta muita ilustração. John Riba Palharim, ele prega abertamente dizendo que se você não for batizado na água, no batismo de igreja por pastor, por homem, você não é salvo. Jesus não ensinou isso aqui. Jesus não falou isso aqui dentro de um contexto religioso de nenhuma igreja ou religião. Jesus não está dizendo que o batismo da água e do Espírito é o batismo de água de igreja. Quando Jesus diz a Nicodemos, Nicodemos, ninguém pode nascer de novo nem participar do reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Essa água, esse Espírito, é o Espírito Santo, é a palavra. Quando o homem ouve, se converte e deixa o Espírito Santo convencê-lo e ele se arrepende, ele é batizado com o Espírito Santo de Deus para ser selado como propriedade de Deus, inserido no povo igreja de Deus, tornando ele agora membro desse povo igreja. Isso aqui não tem nenhum contexto de religião, de igreja, instituição, de batismo de água de nenhuma igreja. Seja ela católica, evangélica, espírita, budista, xiita, nenhum ritual religioso tem valor para a igreja de Cristo. A igreja de Jesus não foi orientada a viver nem praticar como regra, ordenança e mandamento nenhum ritual, cerimonial, sacrifício religioso. A igreja de Cristo não é orientada a estar dentro de nenhuma instituição religiosa, seja ela qual for. O evangelho não ensina isso. E Jesus está pregando o evangelho aqui a Nicodemos. Jesus não trouxe nenhuma religião. Jesus não estabeleceu nenhuma instituição religiosa. Jesus não era de nenhuma religião. Como homem, ele era do povo judeu. Como judeu, ele viveu no ensinamento da lei judaica. Mas Jesus, depois que vem cumprir o seu ministério, ele não vem defendendo nem lei judaica, nem tampouco ensinando ninguém a ir a Deus por meio de nenhum outro ritual. Jesus agora vem mostrando ao povo a verdade de Deus, que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por ele. Ele é o meio, não é ritual, não é templo, não é cerimonial, não é batismo, não é oferenda, não é sacrifício, não é guardar festa, nem nenhuma obrigação, ordenança religiosa, não é ir buscar uma vida com Deus por nenhum ritual de sacerdote, de templo, de altar, de oferenda, não. Isso era na velha aliança. Jesus vem agora ensinando o povo o novo e vivo caminho por onde o povo agora chega a Deus. Esse novo e vivo caminho é o próprio Jesus. Jesus, como homem, ele foi judeu. Como judeu, ele cresceu no ensino, na doutrina, no conceito do ensinamento pelos seus pais, judaico. Mas Jesus, quando começa a pregar, ele não prega a ninguém a guardar nenhum ritual da lei, nem guardar sábado, nem estar em templo, nem oferecer sacrifício, nem dar dízimo, e nem ser batizado, e nem coisa assim que hoje o povo quer viver como judeu. O povo nem judeu quer viver ritual da lei judaica, como se eles fossem judeu e como se eles estivessem no período ainda da velha aliança, lá atrás. Está em maldição ainda, irmão. Porque a lei e o ritual da lei não levava ninguém a Deus. A lei nada aperfeiçoava. O escritor hebreus vai dizer isso. Jesus não formou nenhum grupo religioso. Jesus formou a verdade dele nas pessoas para estar na verdade.
não está dentro de religião ou igreja alguma. Jesus, quando veio ao mundo, ele não veio orientar ninguém a estar ali, aqui ou acolá, a crer nessa ou naquela igreja ou religião. Jesus ensinou o povo a crer nele, a estar nele, a andar não dentro de devoção nem de prática de igreja, a andar devoto e praticante da palavra dele. Esta é a vida de santidade com Deus, para que eu esteja com a minha vida de fé, andando em comunhão com Deus, é estando em Cristo e a palavra de Cristo em mim, não é estando ali, aqui ou acolá. Então, Jesus, aqui no capítulo 3, ele está pregando o evangelho a Nicodemos. Ele está ensinando a Nicodemos o que Nicodemos precisava conhecer, porque Nicodemos estava cego, com todo o curso de teologia dele, com toda a sabedoria nas escrituras dele. Jesus vai chegar para os judeus, os teólogos, os sábios judeus, e vai dizer assim: vocês examinam as escrituras, buscando ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. E vocês não querem vir a mim para terem esta vida. Os fariseus, eles pregavam as escrituras, ensinavam as escrituras, eles examinavam as escrituras, mas o diabo cegou o entendimento deles. Eles não conseguiam contemplar nas escrituras a luz de Deus. Que luz é essa, irmão? Jesus. Jesus disse: ela testifica de mim, dele. E vocês não querem vir a mim. E quando Jesus, um momento, ele entra na sinagoga, ele pega as escrituras em Isaías e começa a ministrar e dizer: hoje essas escrituras se cumpriu. Por quê? Porque falava dele. E ele já estava ali. Era o que os rituais da velha aliança apontava para Cristo. Por isso que a velha aliança foi abolida, porque a velha aliança era sombra daquilo que estaria por vir. E quando aquilo vem, que se estabelece, logo o velho já foi abolido. Não tem mais valor. Não adianta mais buscar a Deus em templo. Não adianta mais buscar sacerdote. Não existe mais para a igreja de Cristo questão de adorar a Deus em templo, porque agora na nova aliança, o templo somos nós. Não adianta agora na nova aliança para a igreja em Cristo ir para a igreja, para templo, buscar sacerdote como mediador, porque hoje nós somos sacerdotes de Deus, todos nós, todos nós. Não precisamos de nenhum homem para levar-nos a Deus. Deus está em nós. E nós temos que levar esse Deus ao mundo, que é Jesus. Na nova aliança, não precisa ritual nem sacrifício, não precisa expiação pelo pecado, não precisa nenhum flagelo nem penitência. Na nova aliança, tudo foi cumprido e consumado. Em Jesus, é só crer, é por fé, é crendo em Jesus que nós alcançamos de Deus o que nós precisamos. Não é dentro de nenhum sacrifício religioso. Então Jesus vai explicar isso a Nicodemos. Estudava as escrituras, era mestre das escrituras, mas não tinha a iluminação na sua mente, porque o diabo estava cegando ele. Tanto é verdade que ele vai dizer: como é que isso pode acontecer, alguém nascer de novo? Ele entendia com a interpretação da sua mente pervertida, a interpretação da sua mente corrompida. É o que acontece hoje com muita gente pregando a Bíblia, interpretando errado, dando interpretação que não tem nada a ver com o que Cristo ensinou. E se eu for citar aqui o que tem de ensino errado, o que tem de pastor pregando, de teólogo, de profeta, trazendo para o povo instrução, orientação, que não tem nada a ver com o que Jesus ensinou, mas o povo não quer saber, né? O povo não dá ouvido à palavra. Por isso que Jesus disse, eu digo sempre isso: quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas o Espírito Santo não é os espíritos enganadores, não. E o Espírito Santo só fala para a igreja, pela igreja, que é através de nós, que ele fala, se comunica conosco, usando-nos para ministrar, é pela palavra. O Espírito Santo não leva ninguém a ministrar nada que esteja fora da doutrina de Cristo.
Por isso que o apóstolo João vai dizer, na sua segunda carta, versículo 9 e 10, porque não tem capítulo. Se alguém traz alguma outra doutrina, se alguém prega algum ensinamento, se alguém prega algum evangelho que não seja o de Cristo, que Cristo pregou, esse não vem da parte de Deus. Corre dele. Não ouça ele. Não receba. É muito sério, irmão. Eu estou aqui trazendo um breve esclarecimento e uma instrução de João, capítulo 3, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 21. Esse contexto aqui está Jesus pregando o Evangelho para Nicodemos, diante de um diálogo, de uma conversa entre Jesus e Nicodemos. E Jesus vai dizer a Nicodemos aqui que para o homem nascer para Deus é pelo novo nascimento da água e do Espírito. A água, a palavra. O Espírito Santo de Deus. Quando você ouve e crê, com o arrependimento verdadeiro, você recebe o Espírito Santo de Deus, tornando uma nova criatura, nascendo para Deus, morrendo para o mundo e sendo inserido no povo de Deus, chamado igreja, membro do corpo de Cristo. Deu para entender isso aí? Não é isso que estão ensinando aí não, viu? Não, você tem que ser membro de uma igreja evangélica para poder fazer parte do povo de Deus, para poder ser de Deus. Você só pode nascer de novo se você participar e passar pelo batismo de água dentro de igreja feita pela mão de homem. Esse batismo aí é vão. Esse batismo aí não é Jesus que ensina. Esse batismo aí é uma manipulação da verdade, falsificando o texto, onde esse povo entende como Nicodemos entendeu aqui, de uma forma errada. E com isso se conduz ao anátema. E aí Jesus vai começar a dizer a Nicodemos. Vamos continuar aqui. O versículo 5 ele responde a Nicodemos, né? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu ter te dito, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. As pessoas querem julgar quem é de Deus e quem não é pela sua visão ótica, pelo seu critério religioso. Jesus está dizendo aqui, não é assim. O reino de Deus, quem conhece os que são seus é o próprio Deus. E aquele que é de Deus é quem ouve a palavra e crê na palavra. Não é quem está ali, aqui ou acolá. Não é quem é devoto e praticante de nenhuma instituição. Quem é de Deus é quem é nascido da água e do Espírito. E esse nascimento não é por mão de homem. Esse nascimento não é no querer do homem. Esse nascimento não é na instituição do homem. Esse nascimento é daquele que vai sondando os corações para habitar naquele coração arrependido, porque um coração contrito e quebrantado, Deus não resiste. Há arrependimento, há o perdão de Deus, há a graça de Deus, há o novo nascimento, há o selo de Deus, há arrependimento, o Espírito Santo passa a habitar em nós, nos tornando uma nova criatura, nascida para Deus, fazendo parte do reino de Deus, em Cristo, por Cristo, com o arrependimento, para receber o Espírito Santo, depois de ouvir a pregação do Evangelho, a palavra. Água e o Espírito. Não é água de igreja, nem batismo de igreja, e nem nenhuma mentira do homem. Água e Espírito. É a água, a palavra. O Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando o homem ouve a palavra, o Espírito de Deus vai trabalhando no interior dele, para convencê-lo de que ele precisa crer nessa verdade. Se ele não crê, ele endurece o coração, e ai dos que endurecem o coração para o Espírito Santo. Nós somos instrumento que pregamos a palavra.
Eu digo sempre aqui, eu não estou preocupado em convencer ninguém a crer. Jesus disse, quem crê, quem tem que crer é quem ouve. Eu não estou preocupado em convencer ninguém, porque não sou eu que convenço. Eu sou um instrumento usado pelo Espírito Santo para pregar. Quem convence o homem, o mundo, a humanidade, do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. O Espírito Santo convence, ele não converte ninguém. Quem tem que se converter e se arrepender somos nós, porque a mensagem é arrependei-vos e convertei-vos. Isso é responsabilidade do homem que ouve a palavra para fazer parte do reino de Deus, ser nascido de novo e ser selado pelo Espírito Santo. Vamos continuar. Olha o que Jesus vai dizer agora aqui. Nesse diálogo, eu quero adiantar aqui. Do versículo 1 ao versículo 15, ao versículo 12, Jesus vai advertir a Nicodemos, para Nicodemos atentar para o que ele está pregando. Jesus vai orientar Nicodemos agora e vai manifestar a Nicodemos o evangelho, as boas novas. Jesus agora, a partir do versículo 15, vai começar pregando as boas novas a Nicodemos. Jesus agora vai mostrar e ministrar o plano de salvação, revelando o amor, a misericórdia, a graça de Deus para salvar o homem. João 3, 15 até o 21, aí tem várias orientações e ensinos que nós precisamos entender. Olha o que Jesus diz no versículo 15. Versículo 14. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Agora, Jesus vai dar um exemplo do que aconteceu lá no deserto, quando o povo estava recebendo o juízo de Deus sobre a sua rebelião e transgressão, e Deus, para dar um livramento ao povo, mandou Moisés levantar uma haste, tipo uma serpente no deserto, para que, quando a pessoa olhasse para a serpente, fosse livre do veneno das serpentes, para não morrer. E aí, Jesus vai pegar esse exemplo que aconteceu lá em Moisés, e vai dizer agora a Nicodemos, Nicodemos, mas agora não é mais uma serpente, não. Não é através de um objeto, não é através de uma coisa, não é, criada pelo homem. Agora, o que Deus vai fazer, da forma que levantou a serpente no deserto, para dar livramento ao povo da morte do veneno da serpente, para que aquele que fosse picado não morresse, Deus agora vai levantar. Não é mais Moisés. Foi Moisés que levantou a serpente. Agora não. É Deus que vai levantar o seu filho crucificado na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê, que olhe para ele, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. E todo aquele que olhar com fé para Jesus Cristo, dentro daquele sacrifício que ele fez para nos salvar, será salvo, terá a vida eterna. Jesus pregando aqui a Nicodemos. João capítulo 3, versículo 15. Jesus vai dizer, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, para que não venha sofrer a condenação do pecado, para que não venha padecer o juízo eterno, para que venha ter a vida eterna, olhando e crendo em Jesus. E agora, no versículo 16, olha o que Jesus vai dizer a Nicodemos. Olha Jesus pregando o evangelho a Nicodemos. Jesus vai dizer,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora Jesus vai mostrar a Nicodemos, pregando o evangelho, o amor de Deus manifestado em favor do homem em Cristo. E por qual finalidade? Deus manifestou o amor dele para o mundo em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores, para nos salvar da ira, para nos salvar do juízo, para que a gente não venha sofrer a condenação eterna, mas para que a gente, por Cristo, venha receber a vida eterna. Isso é o evangelho. É isso que o povo tem que ouvir. É isso que tem que ensinar, instruir e doutrinar o povo nesse conhecimento. Não é ensinar o povo para ser salvo dentro de igreja. Não é ensinar o povo para ser salvo guardando o sábado. Não é ensinar o povo para ser salvo sendo bonzinho, andando na formalidade religiosa, guardando usos e costumes, vivendo as ordenanças, as obrigações e os mandos dentro das igrejas. Não é isso que o povo tem que ser ensinado. Não é isso que o povo tem que ser instruído. Não é nisso que o povo tem que andar. O povo tem que ouvir o ensino do evangelho. O evangelho é o que Jesus pregou. E Jesus vai pregar para Nicodemos, manifestando ao conhecimento de Nicodemos o que Deus fez pela humanidade, por amor. E aonde está o amor de Deus manifestado na humanidade? O amor de Deus está em Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Isso foi o próprio Jesus pregando o evangelho, falando dele mesmo. Esse contexto aí é Jesus pregando o evangelho a Nicodemos. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 21. O contexto aí que a gente está aqui ministrando é um diálogo de Jesus com Nicodemos, onde Jesus prega o evangelho para Nicodemos. O evangelho é isso. É essas informações que a humanidade precisa receber do amor de Deus. O que Deus fez para salvar o homem. Aí o homem vai acreditar que ele é salvo porque ele guarda sábado. O homem acredita que ele é salvo porque ele é de uma religião, de uma instituição, de uma igreja. Está desprezando o amor de Deus. Está desprezando o único meio de salvação. Não é guardar sábado, não é ser batizado, não é dar dízimo, não é ser religioso, não é obra de caridade, não é coisa alguma que o homem faça. O único meio de salvação é Jesus, Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação. Também debaixo dos céus, nenhum nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Jesus Cristo, o único meio de salvação. Não é por obra, não é por igreja, não é por sacrifício, não é por ritual, não é por cerimônia, não é por isso e aquilo outro. É por Cristo, por meio da fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não é mediante a vida de obra religiosa. Não é mediante o sacrifício religioso. Mediante a fé. E essa fé em Jesus, a palavra de Deus, por onde nós temos que guardar, praticar e viver, santificando a nossa vida em Cristo, na palavra dele. E Jesus vai dizer a Nicodemos que o amor de Deus foi manifestado ao mundo. A atitude, a ação de amor de Deus pela humanidade foi manifestada em Cristo, quando Cristo veio ao mundo para morrer por nós, para que cada um de nós tenhamos a esperança, a oportunidade, o meio de salvação, para não sofrer a condenação eterna, mas para que em Cristo, crendo nele, venhamos ter a vida eterna com Deus. Agora, interessante, vem para cá. Olha o que Jesus continua dizendo a Nicodemos, pregando o evangelho. Presta atenção. Isso aqui é Jesus pregando o evangelho a Nicodemos. O próprio Jesus pregando o evangelho. E o evangelho leva o homem ao próprio Cristo. Olha o que Jesus diz a Nicodemos. Versículo 17. Porquanto
Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse por ele salvo. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, permanece condenado em outras traduções. Quem não crê está julgado. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto aqui de João 3, o versículo 17 e o 18. Observe o que Jesus vai dizer a Nicodemos. Lembre-se, Jesus está pregando o evangelho a Nicodemos. Nesse contexto aqui de João, capítulo 3, versículo 1 ao 21, é Jesus pregando o evangelho a Nicodemos. É um diálogo de Jesus e Nicodemos. Jesus está pregando o evangelho a Nicodemos. Agora, preste atenção no versículo 17 e o 18. O que Jesus vai dizer a Nicodemos, pregando o evangelho? Jesus vai dizer, olha, Nicodemos, porque Deus enviou seu Filho, ele mesmo. Jesus está falando dele. O evangelho é Cristo. Não é nenhuma tarefa, nem sacrifício de igreja. O evangelho é Cristo. Jesus vai dizer, olha, Nicodemos, porque Deus enviou seu Filho ao mundo com uma finalidade, para que o mundo fosse por ele salvo. Porque o mundo já está perdido. A humanidade já está perdida. A humanidade já está julgada. Crer em Jesus é para não ir à condenação. Porque o homem, faça ou deixe de fazer o que fizer, continua condenado se ele não crê em Cristo. Não é questão de saber se vai ser julgado. O homem já está julgado. O homem já está condenado. A sentença de Deus, o martelo do tribunal divino já foi batido. E o homem já foi sentenciado pelo seu pecado, pela sua transgressão. E a condenação é determinada para aqueles que não creem em Jesus. Por isso que Jesus vai dizer, Deus enviou seu Filho para salvar, porque o mundo já está condenado. Ele veio salvar. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crer, permanece, já está condenado. Eis aí a importância, a necessidade de crermos em Jesus. É uma questão de necessidade de salvação. É um socorro espiritual que todo ser humano precisa. Crer em Jesus não é uma opção religiosa. Crer em Jesus é uma necessidade de salvação. É um socorro espiritual que todo ser humano precisa, independente da cor, da raça, da religião, da cultura, da condição financeira. Toda a humanidade está condenada. Só crendo em Jesus é que o homem pode ser salvo. Foi Jesus que disse isso. O Evangelho me dá essa informação. O Evangelho me dá essa direção. O Evangelho me mostra essa realidade. É por isso que Jesus disse, quem crê no Evangelho será salvo. Porque o Evangelho é as boas novas de Deus, que mostra e dá ao homem o conhecimento para o caminho da salvação. O Evangelho é as boas novas de Deus, é a informação que dá ao homem o conhecimento do meio de acesso a Deus, por onde o homem pode chegar a Deus, por onde o homem pode ter vida com Deus, por onde o homem pode alcançar a graça, o perdão e a misericórdia de Deus para a sua salvação. É o Evangelho que mostra. E esse caminho que o Evangelho mostra não é uma igreja, não é uma religião, não é um grupo que diz que é o grupo de Deus, não é um grupo que diz que é o grupo verdadeiro de Deus. O Evangelho mostra a verdade que é Jesus, para que nele encontremos salvação. É nele o único meio, o caminho, o lugar para o homem perdido encontrar salvação é em Jesus. E Jesus vai dizer isso. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Jesus disse isso a Nicodemos. Jesus pregou isso a Nicodemos.
Jesus pregou o evangelho. Isso é o evangelho. O evangelho é isso, irmão. É mostrar ao homem, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. O evangelho é fazer o homem crer em Jesus para ser salvo. O evangelho não é viver uma vida dentro de uma igreja evangélica, cumprindo o ritual, a devoção, as obrigações para ser salvo. O evangelho é uma informação que me leva ao conhecimento por onde eu sou salvo. E é Jesus, não é uma igreja evangélica, ou católica, ou espírita, ou nenhum grupo religioso, ou nenhuma instituição. Glória a Deus. Que instrução maravilhosa, meus irmãos, para nos advertir, nos abrir o entendimento, esclarecer a nossa mente. João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 21, é um contexto ali, onde Jesus está pregando o evangelho a Nicodemos. Vamos concluir os versículos aqui. Olha o que Jesus vai dizer. No versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de que suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Jesus vai dizer agora, eles não querem vir para a luz, que é Jesus, porque Jesus condena suas obras, porque Jesus condena sua prática, porque Jesus reprova seu entendimento de vida com Deus, porque Jesus reprova seus conceitos de vida com Deus. Foi por isso que os religiosos, fariseus, saduceus, principais, escribas, perseguiram a Jesus, porque Jesus, com a pregação do evangelho, contrariava, reprovava todo o conceito doutrinário, toda a estrutura de princípio de vida com Deus, que esses grupos religiosos, que essas religiões ensinavam o povo a viver, para viver como se fosse para Deus, era mentira, era trevas. Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que eles não creram em Jesus, porque não quiseram abrir mão da sua vida da mentira, da sua vida nas trevas, porque eles tinham satisfação, eles tinham prazer, eles tinham lucros, eles tinham ganho, eles tinham autoridade, domínio sobre o povo. E se eles crescem em Jesus, eles tinham que sair dessa posição que eles estavam. E eles não queriam perder as cadeiras de rei, sentado nas cadeiras de Moisés, governando com autoridade sobre o povo, querendo impressionar o povo com seu testemunho, para que o povo olhasse eles como homem de Deus, querendo atrair o povo com suas orações, com os seus discursos, com as suas vestes sacerdotais. Eles queriam, era o domínio sobre o povo. Eles queriam permanecer exercendo autoridade sobre o povo. Por isso que não se converteram a Jesus, porque eles tinham que ser também membros, como todos, porque em Cristo não tem maior nem menor, não tem autoridade sobre nós, de homem, a autoridade é Cristo, porque em Cristo não tem quem domine sobre nós, porque só um é aquele que é a autoridade e o domínio sobre a nossa vida, e esse é Jesus. O próprio Jesus vai dizer isso. Entre vós, não deve ser como os gentios. Entre os gentios, eles governam sobre eles. Eles exercem de autoridade sobre eles. Entre vocês não deve ser assim. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser ser servido, que sirva. É esse o exemplo que esses homens que dizem que é de Deus estão dando hoje. Esses pastores presidentes, esses ungidos que dizem que é de Deus, eles dão exemplo de humildade, eles dão exemplo de Cristo, eles estão dando exemplo de Cristo, é arrogante. A maioria desses líderes religiosos são arrogantes, prepotentes, usa de autoridade com o povo. Rapaz, vai conhecer Jesus. Aprendam dele que é humilde e manso de coração. É aqui você ouve a verdade que liberta, irmão. A palavra de Deus aqui é luz. Sabe para quê? Você que está com seu entendimento assim, ó, não consegue
consegue ver nada, nas trevas, não consegue contemplar a verdade de Deus, porque o diabo cegou teu entendimento, está assim escuro. Mas se você abrir o teu coração e der ouvido à verdade, olha o que vai acontecer. Eita, esclareceu, ó. Eu agora contemplo a realidade. Isso é o que Jesus faz na nossa vida, irmão. Eu antes estava preso no engano, era escravo, era negócio de instituição, vivia no domínio do homem, era negócio do homem, vivia seguindo os princípios dos homens, como se fosse de Deus, dentro de instituição, achando que ali era o lugar para eu estar em Deus, vivendo devoto, praticante, as normas, as regras, dentro da hierarquia do homem, achando que ali era a autoridade de Deus, onde eu tinha que se submeter a Deus, dentro daquela instituição. Só que hoje, a luz de Deus iluminou a minha mente. Eu passei a ser iluminado pela verdade, buscando, aprendendo, examinando a palavra de Deus. E eu fui iluminado, esclarecido. Minha mente antes também era assim, ó. Hoje não, com Cristo, está assim, ó. Eu contemplo a verdade de Deus. Eu não sou mais levado como menino por vento de doutrina. Eu não sou mais eu não me deixo mais ser negócio de homem. Hoje eu conheço a verdade, que eu tenho que estar nela. Não é dentro de igreja verdadeira, não. Eu tenho que estar na verdade que é Jesus. Não é dentro de nenhuma instituição, religião que diz que é a verdade, que diz que é a verdadeira. Jesus não mandou eu me aderir, eu ser propriedade, eu estar dentro, eu ser devoto e praticante a nenhuma instituição religiosa ou nenhuma igreja. Jesus mandou eu crer nele, estar nele, guardar a palavra dele, seguir a ele, aprender dele, confiar nele, esperar nele, aleluias, anunciar e pregar ele ao mundo. Isso é a obra de Deus, que eu crio nessa obra de Deus, e eu tenho que pregar essa obra de Deus ao mundo. A obra de Deus é Cristo. Eu, por muito tempo, fui enganado, sendo ensinado que obra de Deus era tarefa e sacrifício religioso de igreja. Obra de Deus é Cristo. É essa obra que salva, não é a obra do homem. Então, meus amados irmãos, examine mais aí, principalmente esse capítulo 3 de João. Aprenda mais. Se você for examinando e lendo, você vai aprender muito mais. Comece a examinar a Bíblia com calma, com necessidade de entender, orando ao Espírito Santo, orando ao Senhor, para que pelo Espírito Santo você tenha o entendimento da palavra. Busque isso como uma necessidade que você tem, assim como você precisa se alimentar de manhã, de tarde e de noite, para que o corpo não enfraqueça, não adoeça e não morra. Você também precisa se alimentar, porque o alimento do corpo é físico, é sólido, mas você precisa se alimentar do alimento da alma, que é espiritual, que é a palavra, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, todo dia, o dia todo. Você precisa se alimentar da instrução, do ensinamento, ser corrigido, ser instruído, ser orientado com a palavra. Você tem a necessidade de se alimentar e de buscar a palavra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sabe por que muitos estão errando? Porque não examinam as Escrituras. Acreditam em tudo que os homens dizem que é de Deus. O povo está mais atrás de ouvir o profeta dizer: eu sou Deus, eu te digo, eu estou decretando, eu estou determinando. Vai buscar de Deus a direção dele na palavra. Não vive aí atrás de profeta, de pregador, de divisão, de revelação do homem, não, rapaz. Com a mentira de que é de Deus. O que é de Deus que a gente precisa crer e ouvir e guardar e praticar é a palavra. Jesus disse que é a palavra que nós temos que estar firmado, nós temos que ouvir, nós temos que praticar, nós temos que examinar, nós temos que crer e se submeter, é a palavra dele, não é nenhuma instituição religiosa. Então, que Deus abençoe vocês, mais uma vez, esse que vos fala, o seu irmão em Cristo Jesus, evangelista Wellington Ramos, levando sempre a instrução, o esclarecimento da verdade que liberta. Palavra de Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
Jesus é essa luz. Jesus é o nosso guia. Jesus é o pastor da nossa alma que nos conduz ao céu. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus é o caminho. Jesus é a porta. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Jesus é a nossa única esperança. Fora dele não há salvação. E que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Esse nome que é sobre todos os nomes que há no céu, na terra e debaixo da terra. Esse nome que é o nome por onde nós temos a vida eterna. Este nome que é nos dado o poder para neutralizar a ação maligna, a investida e a manifestação espiritual pelo nome de Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo para nos libertar e nos salvar, nos resgatar e trazer para Deus. Jesus Cristo, creia e converta-se a Ele para que seja salvo. Em nome de Jesus. Amém.